Olá, nesta edição da TV Embelezar, a gente tem novamente uma alegria, não é, gente? Vamos aprender novamente com o professor e psicólogo Marco Antônio de Tomaso. Hoje ele vem falar para nós de um assunto importantíssimo, né? Para pais, para jovens, para modelos, para pessoal que trabalha com área, inclusive, com artistas, né? Com modelos que desfilam, enfim, até mesmo os que têm estúdios, né? Muitas vezes tem sua clientela lá de fazer a parte de catálogos, enfim. E a gente vai se deparar muitas vezes com pessoas que vivem da imagem, mas têm distúrbios de autoimagem. E a gente vai dizer assim, o que será esse distúrbio de autoimagem, não é? Então, assim, nós vamos estar conversando hoje com um psicólogo e psicoterapeuta, tá? E é especialista em atendimento de modelos. E hoje ele vem falar para nós esses distúrbios de imagem, né? De autoimagem, diríamos assim, que é o mais correto, né? E nós vamos descobrir que tem muitas pessoas que estão doentes em nome da beleza. E isso é muito importante a gente saber, não é? Então, deixa aí os seus cumprimentos, doutor Marco Antônio de Tomaso, uma alegria, uma honra de novo contar com o senhor aqui, ainda mais com esse tema tão palpitante e necessário, né? Boa noite. Eu, antes de mais nada, queria agradecer a você, a produção, pela oportunidade de a gente conversar um pouquinho sobre isso, porque é um tema que preocupa muito pela extensão dele, pelas consequências, sabe, quando a busca da beleza se torna doença. Né? Só queria fazer uma correção, eu não sou especialista em tratar com modelo, eu trabalho também com modelos, tá? Certo. Normalmente eu digo assim porque eu o conheci sempre trabalhando com modelos Foi. e manequins. Há muitos anos eu o conheço, já o levei para palestras na Assembleia Legislativa. Foi, E falamos tem um, sobre isso, lembra? e tem um reconhecimento e o conhecimento, digamos, né, da especialização dele, lutando sempre, porque isso é uma verdadeira luta, não é? Por mais que se fala, por mais que se orienta, os casos são gravíssimos, né, professor? Então, é realmente uma necessidade, se nós não trabalharmos bastante, pais, alunos, professores, especialistas em saúde, essa questão que, na verdade, vai provocar distúrbio nutricional, vai levar a graves doenças, né? E até mesmo pode levar à morte precoce. E são jovens, não é? Isso que é o preocupante, não é? O que o senhor tem a dizer para isso? Bom, veja bem, nós temos nos transtornos alimentares, não sei se você quer começar daí, a gente falar primeiro como o senhor quiser, dos padrões de beleza, que a anorexia existe desde dos tempos da Idade Média. O desencadeante na época eram aquelas mulheres que faziam jejum e abstinência no sentido de preparar uma vida de santa. Santa Catarina de Siena, por exemplo, né? Modernamente, os transtornos alimentares são desencadeados por buscas de padrões utópicos de beleza, que são divulgados pela mídia, pela moda, pela publicidade e impostos como sendo padrão. Só que aí tem um problema. O que é padrão? É um atributo que 50% das pessoas possam ostentar. O biotipo de uma modelo é verificado em 1% da população mundial. Então, a primeira coisa é que padrão não é padrão. Esse padrão não é padrão. É uma forma especial de um determinado biotipo que não se aplica a 99% das mulheres. Então, primeira coisa por aí. Agora, veja bem, historicamente, de 60 para cá, existe um movimento de emancipação feminina. A mulher que na década de 50 fazia comerciais anunciando, tinha assim artigo do dia. E tinha uma apresentadora que divulgava produtos para a família, para os filhos, para casa, para o marido. Com a subida da mulher, com a emancipação da mulher no mercado de trabalho, com o advento da pílula anticoncepcional, ela começa a programar muito mais o momento dela para estudar, tudo isso. É um movimento fantástico, mas
Tudo bem, não está completo, mas de qualquer maneira, de 70 para cá, a Associação Norte-Americana de Saúde Mental comenta: todas as Misses têm índice de massa corporal abaixo de 18,5. Então, 1954, um dos ícones de beleza era Marta Rocha. Ela foi vice-Miss Universo e ela tinha 1,70 m e pesava 56 quilos. Hoje, ela seria uma adolescente e diria assim: quem é essa gorda? Então, nós temos, dos anos 2000, a Gisele Bündchen, 1,79 m de altura, 54 quilos. Ou seja, a mulher subiu em altura, aumentou a estatura e baixou o peso. Só que, então, o índice de massa corporal da Marta Rocha era aproximadamente 20, normal. O da Gisele é 16 e pouco. Se ela não fosse autenticamente assim, ela seria tratada como desnutrida. Então, veja, agora, tem estudos mostrando 70% das mulheres, não mais até, 80% das mulheres nos Estados Unidos, aqui deve valer para o Brasil, nós não temos um estudo paralelo, que aparecem na televisão estão abaixo do peso. 15% no peso e 5% fazendo papéis jocosos. Acima do peso, as gordinhas, vamos dizer assim, sendo ridicularizadas, fazendo papéis jocosos. Quer dizer, há uma hipervalorização do que a magreza pode fazer. Então vamos pegar. A menina, a grande maioria brincou de Barbie. A Barbie era, se for colocada numa escala normal, ela tem medidas utópicas. Mas a menina tateou, vestiu, dormiu com a Barbie, brincou com a Barbie. Aí ela vai para a televisão, vai ver o programa infantil, onde a apresentadora é magra, sarada, turbinada e conta para todo mundo o que ela fez de dieta, o silicone que ela colocou. Quer dizer, vai havendo, aí ela vai para as bandas de rock, vamos dizer, as bandas que ela gosta. Vai ter alguém lá que é magrinha, que fez não sei o quê, que papapá. A novela das 6, das 7, das 8, magras de uma maneira bastante acentuada. Muitas vezes exceções genéticas, que é uma exceção genética, e outras vezes pessoas que fazem enormes sacrifícios para manter aquele corpo magro, inclusive em termos de saúde. Então, veja, vai havendo uma cristalização de um padrão de beleza que não é real. Se há 50 anos atrás, vamos dizer, ou 40, que fosse, a menina era comparada com a menina mais bonita da classe ou da escola, hoje ela é comparada com as mulheres mais bonitas do mundo, escolhidas a dedo, produzidas antes, durante e após a filmagem. Mulheres que tiram centenas de fotos para 3. Mulheres que filmam horas para 30 segundos de comercial em condições ideais, de iluminação, sabe? Então, existe uma autoestima dessas meninas, da mulher, é solapada. Teve um estudo, eu fui consultor da Dove naquela campanha pela Real Beleza durante 8 anos. E tinha um estudo muito oportuno, realizado em 2004, que dizia apenas 2% das mulheres de todo o mundo se veem magras, se veem bonitas. Esse estudo foi realizado em 10 países. E no Brasil a coisa era assim, apenas 1% das brasileiras se definiam como bonitas. Quer dizer, veja bem o peso que tem uma busca da beleza para isso tudo. Uma outra característica desses, quando eu falar padrão, é tudo entre aspas, né? Desses padrões que são invejados. O quadril de uma modelo não pode exceder, da modelo de passarela, e não pode exceder 88 centímetros. Se for maior, ela é tratada praticamente como uma obesa, precisa emagrecer e não sei o quê. Quer dizer, a associação dessa profissão com glamour, com luxúria, com sucesso, faz com que as mulheres sejam impregnadas por isso. Eu posso garantir para você que elas também não estão satisfeitas, de forma alguma. Eu tenho
Um estudo com modelos é mais um levantamento do que uma pesquisa por uma questão de amostragem, não importa. Mas todas queriam emagrecer, em média, 3 quilos. A média das notas que elas deram para o corpo foi 6,3. Enquanto no estudo da Dove, 54% das brasileiras fariam cirurgia plástica se pudessem, nesse estudo que eu realizei com modelos, 92% das meninas faria cirurgia plástica se pudesse. Então, veja bem, também no estudo da Dove tinha observações assim, se eu tivesse o corpo de uma modelo, não sei o quê. Existe uma neurose, uma patologia cultural que não diferencia quem não tem o tal padrão e quem supostamente tem o tal padrão. Há uma insatisfação maior de quem tem o tal padrão de quem não tem. Então, na sociedade, na cultura, parte do seguinte princípio: o corpo é infinitamente malhável, desde que eu faça muita dieta, muito exercício, se for o caso eu tomo remédio, e se for o caso eu vou para a cirurgia plástica. Ou seja, a autoimagem. A autoimagem a gente poderia definir como aquele retratinho mental que a pessoa tem de si mesma, acompanhado das emoções, vai lá para baixo. Quer dizer, ela se vê, mesmo que ela esteja magra, ela se vê gorda. Vou contar para vocês uma experiência que a gente tinha na época da Dove. Eu fazia palestra nos daycare, entre outras atividades, né, nos daycare de corrida. Então, no sábado, as mulheres iam, faziam inscrição, pegavam o kit e a gente fazia algumas palestras. Após as palestras, tinha, assim, uma espécie de plantão de dúvidas. Tinha as dúvidas da palestra e tinha as dúvidas pessoais. Algumas meninas, algumas mulheres queriam conversar sobre isso. E um dia foram colocados 2 espelhos. Um que nitidamente deformava a imagem, ele ampliava a imagem, e o outro real. A grande maioria das mulheres diz, não, eu sou essa, da imagem que é deturpada. Veja o peso que tem tudo isso na formação dessa imagem corporal, na autoimagem, sabe? Quer dizer, a autoestima está lá embaixo. Então, essa introdução sobre padrões de beleza, sobre essa busca indiscriminada, abre portas para a gente colocar a questão dos transtornos alimentares, ou como você mencionou, dos transtornos da imagem corporal. Tanto os transtornos alimentares, como aqueles transtornos, a antiga chamada dismorfofobia ou amorfofobia, que tem um nome mais, transtorno do corpo dismórfico, a vigorexia, chamada síndrome de Adonis, enfim, alterações da autoestima e, consequentemente, da autoimagem. Agora tem um detalhe, só uma gentileza. Quando o senhor expõe, né, praticamente foi quase uma microaula aí, eu fico aqui pensando na situação da família, não é? Quer dizer, você tem uma filha e aí ela está motivada fora de casa, vamos dizer assim, tá? Não sei se pelo aspecto de vídeos que ela vê na internet, E as redes sociais. de alunas, né, de colegas, enfim. Enfim, aí você vê assim, a filha não se alimenta, a filha tá não sei o quê, então você, não, você tem que se alimentar e tal. Bom, eu vou para aula, estudo à noite, até trabalho, as mocinhas. Né? E aí a gente vai ficando assim, olhando aquela criaturinha que a gente ama tanto, né? Fazendo um regime absurdo. A gente é leiga, a gente não sabe. Aí você está tomando um remédio. Como é que você chega numa moça de 18, 19 anos, cadê o remédio? O que você está tomando? Quem te deu o remédio? Você acha que ela vai dizer? Né? Ela está fazendo algo assim no comportamento dela, como se ela já fosse uma adulta que escolhe. Mas ela ela é uma adolescente, digamos assim, né? E a preocupação dos pais, como fica? O que a gente vai dizer para os pais agora? Para as mães? Deixa eu dar algumas estratégias que algumas meninas usam. Tinha uma menina que tinha o período, ela tinha 15, 16 anos, período integral na escola. Então ela supostamente almoçaria na escola. Então em casa ela dizia que almoçou na escola e na escola ela dizia que almoçou em casa. Era um colégio famoso aqui de São Paulo e que tinha uma série de degraus, né? E que era subir e descia, subir e descia, subir e descia, digamos, uma maneira de se manter em atividade.
Outras meninas publicamente se alimentam, aí elas dizem para os pais, eu vou tomar banho. Ela vai para o banho, liga o som em alto volume e lá ela purga, ela bota para fora. A questão de remédios, tanto que se a gente falar especificamente dos quadros clínicos, você vai ver que o uso de laxante, de diurético, se você falar de um hormônio de tireoide que emagrece, o que você falar que emagrece, ela poderá usar. Então, os pais têm que ser um pouco... Pensa bem, se essa menina se excede, não é o exercício normal que todos nós devemos fazer, mas pensa bem, se ela se excede naquilo, se ela só fala sobre forma física, se ela só fala sobre dieta, se os pais notam que há um emagrecimento, embora elas disfarcem, elas botam, por exemplo, uma roupa mais larga, deixam o cabelo aqui do lado para aquele abatimento facial não aparecer tanto. Na anorexia, você tem um emagrecimento súbito, mas na bulimia, não. Então, você tem que o peso praticamente se mantém um pouco mais, um pouco menos. Então, ela pode passar abatida muitos anos. Quer dizer, fora, exatamente, existem famílias em que a mãe também é super preocupada com estética, sabe? Isso existe também. Mas, num outro estudo que a Unilever, que a Dove realizou, aquelas mães que discutiam abertamente questões de beleza com as filhas tinham uma chance maior de exercer um controle sobre esse excesso de comportamento. Quer dizer, vamos procurar a beleza, mas beleza não é padrão, beleza é a diversidade. Quer dizer, beleza é um atributo aplicável a todas as idades, a todos os biotipos, eu diria para você, a todas as etnias. É muito mais que cor de olhos, medida de quadril, de cintura, cor de cabelo. Agora, existe também um bombardeio cultural violento. Eu vou citar para você um estudo feito com a Universidade de Harvard, nas Ilhas Fiji, não sei se é Fiji, em 1995, a televisão não tinha chegado lá. E eles fizeram um levantamento com as mulheres de lá. Não havia grande preocupação com forma física, peso. 3 anos depois da chegada do modelo ocidental, mulher magra, alta, loira, turbinada, você tinha já uma incidência de bulimia muito alta naquela população. Pensa bem, as mulheres, as locais, em princípio, não, agora, o impacto da televisão foi suficiente para aquilo, sabe? Quer dizer, então existe sim uma massificação muito grande. Para você ter uma ideia, a cor de cabelo loira é responsável por mais de 50% das tinturas, com mais de 500 tonalidades, sabe? Quer dizer, existe sim enfim, existe uma patologia cultural que empurra a mulher como se fosse um critério de inclusão para dietas malucas. Você imagina que as dietas que aparecem aí, nossa mãe, sabe? A gente brinca, dieta da lua, do sol, do astronauta. O astronauta está no espaço, ele não pode comer nada a não ser que não tem lá um restaurante, não tem uma rosticeria, então ele está no espaço. Mas qualquer coisa, quer ver, Elizabeth, um negócio terrível que aparece, eu queria até colocar isso bem claro, está lá nas redes sociais. Passe do manequim 52 para o 36 em 15 dias. E anuncia um remédio fantástico, que seria Nobel de Medicina se fosse verdade, mas é picaretagem. E bota efeitos colaterais. Cuidado, sua roupa vai cair. Cuidado, você pode emagrecer demais. Pensa bem, tudo que uma mulher que quer emagrecer, que precisa emagrecer ou não precisa, mas quer, é ouvir um negócio desse tipo. Puxa vida, então eu vou tomar demais. E aquilo custa caro, ela vai se frustrar, mas ela fica com vergonha, que só para ela que não deu certo, sabe? Então existe toda... Olha, tem um anúncio desse tipo, eu até denunciei. Recentemente, mais ou menos um ano e pouco, foi lançado um medicamento para diabetes
e que no efeito off-label quer dizer, fora da bula, tinha um efeito colateral que levava a emagrecer. Então, diversos profissionais foram entrevistados por jornalistas sérios que diziam papapá. O que esse pessoal fez? Editou a fase em que o jornalista dizia que que entrevistava e o profissional sério de saúde dizia que era um remédio promissor, que prometia papapá, e vinculava, editava como sendo o produto dele. Olha a extrema desonestidade disso. Sim. Sabe? Sem dúvida. Então, você tem. Pois não. O que me preocupa, não é? Quer dizer, a gente está aqui conversando a respeito, pensando em ser bela, né? A mocinha está buscando, às vezes, uma grande complicação para a própria vida, né? Sim. No Brasil, eu fiz um levantamento de uma estatística confiável, né? Pois não. Está dizendo que há em torno de 4 milhões de pessoas que apresentam aqueles distúrbios dismórficos, né, são transtornos dismórfico corporal. Né? E isso é uma estimativa de 2% da população mundial que sofre com a mesma doença. Agora vamos lá, o leigo, a pessoa leiga, a mamãe lá preocupada com a filhinha, está lendo alguma coisa, encontrou numa revista, o pai também muito aflito, né? O que está acontecendo? Está doente? Que doença foi? Né? Ninguém está entendendo, porque ela também está emagrecendo, não quer comer. Né? Então, vamos lá. O que é que acontece que tem tanta gente, puxa, 4 milhões aqui no Brasil, né? E por que? Onde está essa classe social? Em que cidades, aproximadamente? Que famílias? Que tipo de famílias? E que transtornos são esses, por favor? Primeiro, que esses 4 milhões estão muito subavaliados. Eu vou dizer para você por quê. Porque essas pessoas, elas veem um defeito físico, facial, corporal, muitas vezes inexistentes, né? E que elas vão procurar solução estética. Então, elas vão ao esteticista, ao dermato, ao cirurgião plástico. Então, a gente supõe, aí uma suposição de 10% das pessoas que procuram cirurgia plástica têm esse transtorno. Tanto é que na Inglaterra, quando você vai se candidatar a uma cirurgia plástica, o diagnóstico é feito pelo cirurgião e por um profissional da saúde. Porque ele sabe que vai dar processo, essa pessoa. Porque não é aquela intervenção estética que você faz e curte. Puxa, vamos dar um exemplo disso, Michael Jackson. Ele se mutilou a ponto, estou dizendo, tem outros Michael Jacksons por aí, estou citando uma pessoa famosa, um ícone da música, etc., que, sabe? Então, primeira coisa, isso é subavaliado. Segundo, tem um estudo feito por 15 anos com pessoas que fizeram rinoplastia. Tinha aquelas que fizeram por trauma, teve um acidente, alguma coisa. E aquelas que fizeram a rinoplastia estética. Então, o resultado, o que era? Aquelas que fizeram por uma busca estética tinham um índice de neuroticismo, vamos chamar assim, muito maior que a população comum. Porque elas tinham níveis maiores de ansiedade, níveis maiores de transtornos de personalidade, níveis maiores de uma série de comprometimentos na esfera emocional que elas jogavam para a esfera física. Você quer ver o crescimento das cirurgias, você falou os locais, tudo isso. O crescimento da procura de cirurgia plástica no Brasil disparou, inclusive em adolescentes. Nós éramos o segundo país do mundo em números absolutos. Hoje, em números relativos, nós já éramos os primeiros. Cirurgias plásticas, por exemplo, por 1.000 habitantes, por 1 milhão de habitantes. Hoje, nós passamos os Estados Unidos nisso. E com essa crise toda. Sabe? A parte adolescente tem meninas de 15 anos, que vão fazer 15 anos, que pedem de presente uma cirurgia plástica. Nossa. Então você... triste. Agora me diga uma coisa, assim, essa distorção de imagem, né, que está ali como TDC, né, seria transtorno dismórfico corporal. Traduzindo isso para uma linguagem leiga, é o que o senhor acabou de explicar, que vai conduzir às cirurgias plásticas. Mas aí nós temos um outro tipo, né, que vai dizer, já um pouco diferente, mas quase dentro do mesmo campo, que é a anorexia.
Sim. Aí, nessa observação, diz que a anorexia atinge mais modelos que desfilam. Inclui Não, veja homens bem. também? Anorexia. Primeiro, se você quiser, a gente fala um pouquinho do que é, como é, o que, que acontece. Anorexia é um termo, digamos, tá ao pé da letra, quer dizer ausência de fome, mas não é verdade. A anoréxica passa fome de propósito para emagrecer, e mesmo que ela esteja muito magra, ela continua se vendo gorda diante do espelho, como se entre ela e o espelho tivesse uma lente que deforma. Por isso que é um transtorno de autoimagem, da imagem corporal. Ela pode começar com uma dieta bem orientada, feita pela nutricionista, aí ela começa, vou tirar a carne vermelha, tira a carne vermelha. Carboidrato à noite, ela tira carboidrato. Se a nutricionista soubesse do meu metabolismo, ela não daria essa refeição intermediária, e ela tira o raio da refeição intermediária. Quer dizer, ela acaba reduzindo a dieta dela a água e alface. Quer dizer, com e quanto mais magra ela está, mais gorda ela se vê. Você veja que a imagem corporal já desandou, não tem mais aquilo, autoestima baixíssima, 70% em média de comorbidade com depressão. Ela só fala em forma física, ela só fala em dieta, ela só fala em exercício, ela tem hábitos, por exemplo, ela pode gostar de cozinhar, mas ela não experimenta comida. Diante de um tratamento, primeiro começa a haver uma queda da menstruação. Mais de 3 ciclos sem menstruação a gente já define como amenorreia. Se isto continuar, ela pode ter esterilidade futura por atrofia de útero por falta de hormônio. A pele começa a ficar seca, cabelos caindo, unhas quebradiças. Nasce um pelinho, como aquele pelinho do bebê que a gente chama lanugo. Ela começa a ter hipotermia. Muitas delas têm osteoporose, sabe? Então é gravíssimo isso, uma atrofia cerebral. Dependendo da duração do estudo, 20% das anoréxicas morrem. Suicídio, parada cardíaca, inanição. É o transtorno psiquiátrico que mais mata, porque aí você junta a desnutrição com a depressão. Quer dizer, então é seríssimo. Então, as populações que têm mais modelos, bailarinas, atletas, atrizes. Quer dizer, uma modelo ela é incentivada a emagrecer violentamente. Há uma pressão da moda internacional, dos estilistas, não sei o quê, para um padrão utópico de beleza. Tanto é que eu entrei nesse meio, você falou, não é que eu sou especialista só em modelos. Há 24 anos atrás, eu tinha no consultório médicos, eu tinha bancários, empresários, enfim, várias profissões, advogados. E, evidentemente, eu não poderia taxar uma patologia específica para o arquiteto. Às vezes ele estava muito ansioso, às vezes ele estava estressado, a mesma coisa. Mas modelos, e é claro que eu não tinha, como eu não tinha milhares de advogados, eu também não tinha milhares de modelos. Era uma coisa estranha. Todas tinham problemas sérios com a alimentação. Meninas que tiveram anorexia, depois passaram a ter bulimia, meninas que tomavam remédio para emagrecer, que se viam feias. E uma vez eu pensava, como é que pode, quando você está do lado de cá, mulheres tão bonitas se acharem feias, se acharem inadequadas. E apareceu uma moça no consultório de 30 e poucos anos. Ela subiu com a ficha, que a secretária fez a ficha. Quando ela subiu, eu olhei para ela, porque a ficha dizia 37 ou 38 anos. Eu olhei assim, ela falou, está estranhando a minha idade, né? Eu acho que eu não pude disfarçar. Eu falei, tô. Ela disse, eu nunca ela parecia mais de 60. Eu nunca me recuperei de ser modelo. Eu tive anorexia, bulimia, depressão, papapá. Esse foi a gota d'água. Eu comecei a procurar as agências para fazer um trabalho de prevenção de transtornos alimentares. Isso com 24 anos, são mais de 4 mil modelos que eu atendi nesse período. E se você pegar das diversas gerações, todas tinham que emagrecer. Mas, Bailarina... no caso, só uma gentileza, essa mesma doença, digamos, entre aspas, esses problemas que sucedem com as meninas, pode ocorrer também com os rapazes que estão
Sim, trabalhando na área, porque os mas é 1 para 10. homens, eu estou Veja bem, preocupada cada em 10 saber meninas, um rapaz. não, né? Se os jovens homens também passam por isso, que é curioso, né? Mas digamos que, por razões culturais, talvez, é 10 para 1 para mulheres. Ah, que interessante. Porém, veja bem, na população homossexual, o índice masculino cresce, talvez pela preocupação maior com estética, tudo isso, né? Ah, Então, existe sim um paralelo nesse sentido. O que ocorre também é que, veja, há um defeito físico, voltando um pouquinho para distúrbio da imagem corporal, uma sim. feiura imaginária. Vamos, você falou num termo mais popular, uma feiura imaginária. É, Ela começa, eu vou citar um caso clínico para você, de uma modelo lindíssima, fazia trabalhos de corpo, ela não tinha mais horário para fazer trabalho, fazia trabalhos de corpo, e ela fugia muito de mim na agência. É o direito que ela tem de não querer conversar, enfim, você não pode forçar na minha área ninguém a vir. Um dia ela aparece no consultório. Primeiro avião, ela tinha parado o trabalho, parado a faculdade, desmanchado o namoro dela, o noivado, enfim, estava numa vida com depressão e pânico. E aquilo foi. Aos poucos, com a terapia, ela foi revelando. Falei, olha, eu vou te confessar um negócio terrível. Nossa, meu umbigo é voltado para o lado. uhum. Veja, o que para nós parecia para ela foi enfim, um detonador de um problema de evitação de situação. Porque como a pessoa se vê feia, ela evita situações. Ela tinha sucesso, mas mesmo assim, veja que a autoestima foi lá para baixo. Aí, na terapia, tudo isso, a gente pôde resgatar uma boa parte disso tudo. Mas veja como é irônico. Não é uma feiura real, são feiuras. Uma outra moça que eu recebi no consultório. Foi engraçado porque a recepcionista falou: doutor, essa paciente que vai subir, nossa, ela ganha qualquer concurso de Miss. A menina estava deslumbrada. A moça subiu e realmente era lindíssima. Mas ela vinha num dia muito quente em São Paulo, desses que está abafado, que ela vinha com um casaco de pele, com uma roupa toda. Quando, no decorrer da consulta, eu falei: você não está com calor? Ela falou: tô. Eu falei: por que você está tão agasalhada? Porque eu sou muito feia. Uhum. Que coisa. Veja como a autoimagem está deturpada nestes casos, sabe? É. E por que vai ao suicídio que o senhor está falando? Tem um índice alto também, pelo que eu li, mas agora já, o senhor está dizendo que o índice é mais alto, ainda estou apavorado, nem Não, vou falar o veja que eu vi bem, aqui. Elizabeth, Mas, é que você mas pode fazer como um é que estudo, pode? você A pode prova é fazer um que. estudo de menor duração, Sim. mas você pode, num estudo mais longo, verificar até 20%, Nossa, sabe? isso. E 50% não se recuperam. Quer dizer, passam a ter outras patologias, enfim, distúrbios hormonais, bulimia, sabe? E quando você fala num índice de transtorno alimentar, tem um índice, tem um outro tipo que não preenche todas as características que a gente chama de TANI, transtorno alimentar não especificado. Quer dizer, ela preenche aquilo tudo, mas não faz tantas vezes como as definições clássicas exigiriam, sabe? Então, existem casos muito mais, menos determinados, mas muito mais de alterações com a relação com o alimento. Muito mais, sabe? Agora, Seria, no você caso, até tentou responder a sua pergunta mais especificamente, porque pensa bem, ela está deprimida. então é isso que eu queria saber, como é que ela Ela vai, está a partir, né, desnutrida. a partir disto, como que, se ela está fazendo o que ela quer, se eu me perdoa se eu tentar entender, ela Claro, está fazendo o que ela quer, ela não está se alimentando porque ela não quer, ela está se achando que está bonita porque ela está fazendo aquilo ali, ela ela não está está se se achando que considerando, ela está bonita. Não, não, mas não, não. não Ela está, precisa. mas ela está Aí que tendo tá. trabalhos, ela está conseguindo a Não, não, eu não realização estou dela. falando só a modelo, eu estou falando a mulher em geral, a menina em geral. Sim. Ela não se vê bonita. Ela precisa, aspas, emagrecer mais
para quem sabe ser bonita. Mas ela vai ao suicídio porque não se sente bonita? Porque a autoestima despencou de vez, ela está deprimida e está desnutrida. Então ela corre um risco, que pensa bem, se você pegar na depressão, teoricamente, 15% das pessoas deprimidas podem tentar o suicídio. Agora, você pega uma depressão, você pega um distúrbio de outro tipo. Essas meninas habitualmente têm transtorno obsessivo compulsivo associado. Você junta tudo isso num pacote só e mais a desnutrição, ela pode tentar e conseguir. Ou pode morrer por desnutrição. Caquexia, quer dizer, não tem mais gordura no corpo. E o tratamento é muito difícil, porque o que é o tratamento da anorexia? É um grupo de profissionais, médico, nutricionista, psicólogo, enfermeira, levarem essa menina a comer mais para ela ganhar peso. Isso é uma heresia para ela. Então ela vai dizer, eu não estou doente, eu estou gorda. Mesmo que ela pese 28 quilos e esteja hospitalizada. Tem um filme, como é que chama? O Mínimo Possível, uma coisa assim, eu posso depois checar o nome, de uma vida de uma menina anoréxica. Não é modelo, mas não são só modelos, atletas, bailarinas e atrizes. Você quer ver, na vida acadêmica, as profissões acadêmicas que têm uma incidência maior, médica, nutricionista e psicóloga. Para você ver que culturalmente não é uma classe social, é a classe A, B, não, em todas, sabe? Então, veja, desde a antiguidade com a Santa Caterina de Siena até a modernidade com esse grupo de garotas insatisfeitas, a anorexia se... Você nota meninas de cada vez menor idade se preocupando com forma física. O bullying, certo? Então existe um sentido não... Porque, veja bem, se preocupar com a saúde é maravilhoso. Como a gente diz, a diferença entre o normal e o patológico é o grau. Agora, o problema é quando essa preocupação se torna obsessiva. Quando isso se torna de uma tal maneira que, sabe, mais pouco, tudo é pouco. Bulimia, fome de boi. O que é isso? Consiste numa compulsão alimentar, quer dizer, a pessoa come uma grande quantidade de comida num período curto de tempo, habitualmente muito depressa, sem mastigar, muitas vezes às escondidas pela vergonha, né? Naquele momento ela tem um alívio assim de tensão. Depois, porque o que provoca? Ansiedade, tensão, uma dieta maluca. Ela tem um alívio de tensão quando ela come, só que depois vem a culpa, a tristeza, o medo de engordar, a autodepreciação. Aí, o que ela faz? Ela procura eliminar aquilo que ela comeu. Veja, há uma confusão. Não é só o vômito que gera a bulimia. 90% das bulímicas, eventualmente, vomitam. Mas você tem medicamentos, relaxantes, diuréticos, hormônios, o chá mágico do não sei do que, jejuns entre essas comilanças, exercícios feitos compulsivamente, aquela história, eu como um bombom, eu vou para a esteira e corro 1 hora, porque eu tenho que queimar aquele bombom. Ou um conjunto de situações desse tipo. Então, veja, você falou atrás a questão da família. Para observar isso é difícil, porque essa criança, essa menina, essa moça, ela pode estar fazendo exercício como uma doida. Tem muitas que vão para a esteira depois que o pai dorme, que os pais dormem. Entende? Enfim, então veja, há um comprometimento muito grande. Só que a bulímica, veja bem, ela demora, segundo os estudos, claro que tem casos individuais, de 5 a 7 anos para procurar ajuda. Quando ela procura, a vida dela está... Às vezes, quem faz o diagnóstico é o cirurgião dentista. Ele examina e diz, olha, seus dentes estão meio... como se, quer dizer, aquele suco gástrico, ele queimou a parte de trás dos dentes. E muitas vezes, embora, o que aconteceu aqui, não sei o quê, sabe?
Quer dizer, então veja como é complexa essa situação. Os Sim, números da bulimia também estão subavaliados, porque eles são medidos nos centros de pesquisa. Tem muita bulímica que não vai. certo. Agora, no caso, em termos de prevenção, vamos supor assim, palestra nas escolas, distribuição de Você folhetos, alguma coisa tocou, onde tem você jovens, não vai adiantar tocou nada. num tema Não tem solução. importante. Veja, a área de saúde sozinha não tem força para fazer isso, porque a gente concorre com uma mídia poderosa, tudo isso. Quando a gente tem o apoio de uma grande empresa, como eu tive na época da Dove, né, a gente fazia isso diuturnamente, tinha presença em mídia, tinha uma série de coisas, você tem mais elementos para lidar com isso. Entrevistas, programas como o seu, em que você possa falar abertamente disso. A gente, talvez campanhas até governamentais. É isso que eu estou pensando. Por que, que o governo, então, não faz? Porque o senhor está dando um índice muito alto. Muito alto. Muito alto. São os jovens. Qual é o interesse que um país, um governo qualquer, tem em perder jovens? Nada. Jovens é o futuro do Brasil Sim. no outro dia, daqui a Você 5, lembra 10 anos. quando nós fizemos aquela palestra na Assembleia, o tema foi esse, talvez com algumas coisas mais setoriais daquela época, mas o Sim, tema foi esse. Quer dizer, da mesma forma que existem campanhas muito válidas em relação à droga, a gente propõe que houvessem campanhas também sim. em relação a transtornos alimentares, É, a, sabe? situa a situação que eu percebo, né? Eu até achei que o índice era muito alto. Nos quadros eu ouvi dizer que são 10 milhões. Aqui está dizendo, na verdade, que são 2% da população mundial. Quer dizer, agora que eu estou vendo esse detalhe, né? Uhum. Quer dizer, é muito grave. Eu considero isso alguma coisa que talvez as próprias Nações Unidas, através da Sim, Organização Mundial da Saúde, deveria tomar um alerta, um cuidado com os países, não é? No sentido de o que o senhor está colocando aqui, no meu modo de entender, como mãe, como uma pessoa que já sou avó de adolescente, de não, jovem, já viu, já está com 23, já não é mais adolescente, imagina. não é mesmo? Já está jovem. Então, eu fico pensando assim, mas e quem tem uma menina, não é, que vê um negócio desse, assim, o senhor disse que para rapazes também está acontecendo, quer Também, dizer, nós podemos falar da vigorexia, da síndrome de Adonis. Então, eu vou dizer para você, aquelas pessoas muito fortes que não se veem como tal, mulheres, mas homens, aí cresce, aí está equilibrado. Se a anoréxica, digamos, ela não tira a blusa numa praia porque ela acha que está gorda, a pessoa que tem a síndrome de Adonis ou a vigorexia, ela pode ser muito forte, mas ela não tira a camisa porque ela se vê fraca. ah, Se veja como são autênticos armários, muito nesses fisiculturismos. Nossa mãe! Quer dizer, pessoas que têm um desenvolvimento muscular anormal, mas que podem estar se vendo fracas. Veja como a autoestima está diminuída aí. Sabe, o sim, processo aí é muito complicado, porque. Vou dar um exemplo para você, vou contar uma inconfidência confidente para você. para todos, né? 2007, Ah, tinha uma menina, uma modelo, que eu tinha conhecido na sala de espera, não a atendi, mas conheci na sala de espera, me apresentaram, eu gostei muito dela, uma menina simples, que dizia, olha, eu não quero luxo, eu não quero glamour, eu quero poder colaborar com os meus pais. Falei, puxa, meu pai tem Alzheimer e Parkinson. Falei, puxa vida. Ela queria dar uma casa para os pais, tudo isso. Eu a perdi de contato. Um dia, num plantão numa outra agência, eu vi, às vezes me entregava o nome dela, falei, puxa, eu vou ver essa menina. Que bacana, estou com saudade dela, não sei o que aconteceu. E corria um boato que ela estivesse doente, talvez com anorexia, e ela não apareceu. Veja bem, podia ser que ela tivesse um trabalho, da mesma forma que algumas meninas chegam no plantão e dizem, você pode me atender? Outras podem ter trabalho e não querer. A agência ligou para ela e falou: ah, nossa, eu esqueci. Pensa bem, como a anorexia diz: não estou doente, eu estou gorda. A agência marcou de novo. A mesma conversa. Passou. Quer dizer, aí vamos entrar em contato, vamos fazer com que ela venha, ou quem sabe ela vai no seu consultório. Não, bom, 15 de novembro de 2007. Você está ouvindo lá o noticiário da manhã, enfim.
após os comerciais, morre modelo brasileira com anorexia. Falei, meu Deus, quem será? Aí era ela. Ela tinha Ai, ido por isso. inanição, qualquer coisa assim. Puxa vida. Aí, o São Paulo Fashion Week, né, nos Uhum. chamou, fui eu e foi um nutrólogo, para conversar com eles a respeito daquilo. E nós somos dois tontos, porque era 15 de novembro, o São Paulo Fashion era em janeiro. Então a mídia internacional ia cair em cima. E nós fomos lá com projetos, olha, vamos fazer o seguinte, entrevista, uma consulta médica, psicológica e nutricional obrigatória. Como a gente vai fazer? Nós vamos estudar com as agências, outra, uma competição esportiva entre as agências para valorizar a atividade física. Até aí tudo bem. Escolaridade obrigatória, a não ser que a menina tenha uma carreira no exterior, alguma, mas em termos gerais, escolaridade obrigatória. Aí entrou digamos, uma conversa com estilistas, juntando profissionais de saúde, modelos, mãe de modelo, jornalistas, influencer, o que quiser, para discutir os padrões de beleza. O São Paulo Fashion surtou. Com estilista converso eu. Resumo da ópera. Como o São Paulo Fashion era 2 meses depois, 2 meses depois, o que pediram? Atestado médico, que você compra em qualquer. Antigamente era na Praça da Sé, agora você compra em qualquer esquina um atestado médico. Que E tem horror, aquela: pague 2, leve 3. O que você precisa? Para minha que amiga também. horror. E ficou nisso. Aí nos bastidores do São Paulo Fashion, tira lá: no anorexia. 2 semanas depois, as meninas vieram um dia e pediram para conversar comigo no consultório. Eu falei, pois não, pode para elas subirem. Tinham baixado a medida de quadril de 90 para 88. Quer dizer, veja, Como é que ela se... quando você baixa essa medida, você potencializa o risco. Ah, Você potencializa o risco. Então, também você não conta com a colaboração da área da moda. Você não conta. entendi. Aí tem todo Houve na Espanha um movimento que se a menina não tivesse índice de massa corporal no mínimo 18,5 não desfilava. Não sei se foi para frente. compreendi. O que o senhor está colocando também, novamente, eu acho que aqui temos que nos valer das grandes instituições, né, que são Sim, sérias, né? Eu acho que o seu depoimento, eu diria assim, praticamente, né, é de grande valia, porque estão sabendo o que acontece no Brasil, como o senhor está citando outros países, não é? sim, Então não é uma coisa única. Estamos vendo que também atinge mocinhos, não só as mocinhas, né? Os garotos sim, também estão nesse pacote aí. Estamos entendendo que não existem políticas públicas, não existem atendimentos integrados, digamos assim, nas instituições empresariais que exploram essa mão de obra, né, sim, enquanto que elas exploram. Agora, como é que eles remuneram, se está de acordo ou não, eu não sei, mas se a pessoa tem eu uso, sei lá, eu trabalho só com cães de tais raças. Ele explora o mercado daquele cão de tais raças, né? Se ele explora certo ou ele explora errado, é outro departamento. Aí vem todo aquele pessoal militante dizer que não pode fazer coisas com o cachorrinho, sim, concorda? Agora, nós estamos. Desculpe, mas é verdade, tem que mostrar para as pessoas assim, o absurdo, quer dizer, se defende cachorrinhos, cãezinhos e gatinhos, e nós estamos com uma população de jovens né, passando uma situação desta. E quem é que está falando? Quem é que está dizendo alguma coisa? Eu acho válido que o senhor veio trazer para nós, eu considero que é de utilidade pública, sim, né, preocupante, muito preocupante, tá? E me parece que as instituições todas que dizem que defendem direitos humanos das pessoas, principalmente em estruturas governamentais, né, deveriam estar olhando para isso, né, porque aqui nós temos a pessoa talvez tenha o alimento, mas ela não tem condições de entender sim, por problema plenamente. emocional, psicológico, psíquico, ela não tem condições de entender, ela está numa fase de não entendimento, ou digamos assim, ela está, digamos, iludida, né?
com alguma coisa que alguém passou para ela, que ela sonha, que ela comprou aquela ideia anterior, né? Perfeito. E ela vai fazer coisas que não tem ninguém orientando. Uhum. Eu acho que está faltando, sim, uma responsabilidade, e me perdoem as pessoas que são mais jovens que eu, que estão nos movimentos aí de lideranças femininas, né? Eu creio que está no momento de se olhar isso, porque Sim, sem dúvida. eu li 4, meu já vi que mais de 10, é estarrecedor. Né? Então eu preciso, assim, entender por qual motivo. Era falta de conhecimento, o conhecimento está tendo agora. Procurem o psicólogo aqui especialista, vejam outros grupos que ele deve ter também no trabalho integrado, façam um levantamento, né, da situação, trabalhem nas escolas, no SUS, né, isso, me perdoa, isso é utilidade pública. Sim, concordo totalmente com Tem você. no SUS um Aquilo que você atendimento? falou Não. também, folders, a insistência da informação, sabe, o risco. Quando você faz palestra, muitas vezes a gente coloca imagens chocantes de anorexia. E, entende? Mas no SUS tem atendimento específico para esses casos? Eu não sei se tem. Eu não encontrei nada assim especificamente de tudo que eu procurei, não é? Não Veja, encontrei. existem nos hospitais, no Hospital das Clínicas, existe no Hospital São Paulo, tudo isso, equipes que. Agora, veja bem, você tem toda uma triagem, sabe? De repente, quando chega lá, é meio. Sabe, depende da pesquisa que se estiver fazendo. Existem coisas públicas, mas eu não sei se velozes o suficiente para atender a população como um todo. No contexto geral, o número de pessoas jovens. É. Então, isso Agora, é. uma conscientização, como você falou muito bem, inclusive dos pais, para detectarem sinais precoces, Sim, sim, sim. sabe? Porque aí é o tipo da coisa, Professores. né? Quando se fala em violência, né? Violência contra a mulher, o vizinho tá vendo, tem que denunciar. O parente tá vendo, tem que denunciar. O colega tá vendo, ela confidenciou lá no colega do trabalho, lá no supermercado. Quem sabe de uma violência contra a mulher, né? Tem até uma campanha que ela vai no Rio Grande do Sul, isso, ela vai lá na farmácia e diz que quer comprar alguma coisa roxa, entendeu? Já existe um tratado, digamos assim, no Estado com as farmácias. Quando uma mulher quer comprar isso, eu estou toda arrepiada. Quer dizer o seguinte: eu estou passando uma violência grande na minha casa, chame a polícia. É, Não é sensacional? Quer dizer, não. então, Eu aqui. desconheci esse fato, desconheci, achei muito bacana. Então, mas veja bem, é com base nas Nações Unidas. Agora, vamos supor, a mãe pobrezinha, trabalhando 2, 3 turnos, com não sei o que, quantas crianças, tem que cuidar da casa. Ela sai, deixa a filha ir na escola, deixa a filha ir para o trabalho. Lá sabe como que a pobre mãe que tem 5 filhos, o que cada um está fazendo na rua, não tem como ela saber. Muitas vezes as mulheres são chefes da casa, o homem já foi. Sim, Para onde ou morreu, não se sabe, né? Então, mas os homens morrem mais que as mulheres, vai fazer o quê? Então, neste caso, né, é o tipo da coisa de novo, quer dizer, a mãe vai com a menina na farmácia, vamos comprar um shampoozinho para você. E diz pro farmacêutico, eu gosto quando tem, sei lá, vamos dizer, o que pode evitar aí? Eu gosto muito de tal alimento, uma hipótese, tá? Porque eu tô com vontade de comer uma salada de fruta extraordinária. Você gosta de salada de fruta? Puxa o papo comida, não é isso? sim. Coisa exagerada, bastante mistura lá. Então, o que acontece? Isto é uma dica, vamos supor, é uma campanha que é uma dica com o farmacêutico. Certo. O farmacêutico vai ter um meio de conversar, de blá blá blá, entendeu? Por quê? Porque farmacêutico hoje pode dar consulta tanto quanto médico. É uma abertura hoje de legislação para ele. A farmácia é praticamente a mesma, depois eles vão pender apenas mais para o lado da química, né, essa parte aí. Mas são grandes parceiros. E por que não? Conversando, olha, você sabe, eu tenho um médico amigo, eu tenho um psicólogo amigo, eu tenho uma psicóloga amiga que eu gostaria que você conhecesse. Quer ver Sabe um aquela dado coisa de interessante, devagarzinho, de um assédio bem Isabel? legal, bem lento? Hã? Orientar o educador físico para Sim, também. detectar limite entre a vaidade e a doença. Aquela Sim, menina, também. aquele camarada que fica horas se exercitando, as chamadas ratas de academia, aquela que só se preocupa com isso, aquela que não sei o quê, que diz que está sempre gorda, que só fala, sabe?
Existe uma fronteira tênue aí, mas só que nesse caso é preferível pecar por excesso que por falta. No caso também, como o senhor coloca assim, poderiam ser os próprios salões de beleza, né? Eu gosto muito Tanto, desses profissionais dos salões de beleza, porque eles são muito humanos, tanto os homens como as mulheres, os LGBTs também, que tem bastante, né? Eles são muito humanos e as pessoas gostam deles, o que eles disserem, ah, você tá bonita, você... A pessoa, né, vamos pôr não sei o que, corta assim que fica melhor. Quer dizer, eles têm uma influência de beleza sobre as pessoas. sim. Automaticamente, se eles treinados também, poderiam ser uma pessoa, né, de captação, de aconselhamento devagarzinho, de levando para especialistas, né? Vou junto com você hoje, o que, que você acha e tal, né? Eu acho que perder vidas dessa forma é uma coisa assim dolorosa demais, porque são jovens. Como Eu vamos tive, perder eu jovens assim tive dessa um forma, não? período entre as palestras que eu fazia para escolas, para Sim. garotada de sétima, oitava série, tudo isso. Ah, sabe, mas é uma gota d'água no oceano. Nem todos deixam, né? Às vezes tem essas normas também, principalmente escola pública, não é? Tem essas normas internas lá. Eu até um dia desse estava conversando, quer dizer, na época que os meus filhos eram crianças, os bombeiros iam dar aula na sala de aula. O policial do trânsito ia dar aula dentro da sala de aula. Por quê? Porque as crianças já aprendiam desde o início uma série de coisas que seriam até da autoproteção. Né? Hoje em dia, a pessoa está vendo fogo, não sabe nem se corre, como que vai fazer, entendeu? Eu acho que assim, está um descaso geral com a vida das pessoas. Sim. Você As sabe que na crianças... época da Dove, Uhum. uma das propostas era a gente levar palestras para a periferia. Sim, Então sim. a gente ia lá para a Zona Leste, para as escolas da Zona Leste, adaptava, tá? Tinha que Uhum. adaptar a linguagem, mas falar muito disso, Sim, sabe? sim. Falar muito dessa parte. Mas aí você tem ó, o suporte de uma empresa desse tamanho. Eu compreendo. Infelizmente, né? Tem gente que gosta de receber só dinheiro, não salvar vidas, né? Sim. E salvar a vida das crianças são os futuros trabalhadores para enriquecer todo mundo amanhã, não Sim. é? Tá bom, olha, doutor, eu fiquei muito emocionada de ouvir algumas coisas assim, porque eu acho que é estarrecedor para a gente, sabe? Graças a Deus não tive esse problema familiar assim Que em bom, nenhuma linha, né? Mas temos outros, todo mundo é ser humano, todo mundo tem seus limites, né? com Mas certeza. graças a Deus nessa área não, e eu estou comovida, porque acho que é muito triste para uma mãe, principalmente, eu me ponho assim no lugar da mãe, né? O que ela vai fazer, coitada? Muitas que trabalham 2, 3 turnos, pega muitas vezes ônibus aí, né, de madrugada para ir Duas trabalhar, horas para ir, duas, três para do, voltar, do ela turno chega que ela exausta, sabe? vai. Eu acho que tem que ter um movimento melhor nisso, né? E também eu sempre apelo ao pessoal de jornalismo da área da comunicação. Afinal de contas, as concessões públicas também pode ter aí uns 10% de orientação para orientação, né, para o caminho social, né? Que eu acho que é o que está faltando. Ninguém vai ficar mais pobre por dar 10% da produção deles para ajudar a sociedade. Com certeza. Não é verdade? Eu sou meio crítica nesse ponto. Bom, Não, eu deixo para o senhor concluir, e caso queira já encerrar, também fique à vontade, tá bom? veja, habitualmente nas conclusões, o que que você diria em relação. É, Primeiro, beleza não é padrão, beleza não está no padrão, está na diversidade. Em ok. matéria de beleza, não tem o mais que ou menos que, tem o diferente de. Beleza é um conceito aplicável a todas as idades, a todas as etnias, a todos, sabe? A cor não é redutível à cor de olhos, cor de cabelo, medida da cintura, do quadril. Beleza é uma questão de imagem e de autoimagem. Não há beleza sem saúde e sem autoestima. Então, em vez de querer parecer com A ou B, procura a sua identidade estética. Aquilo que te faz única. Qual é o teu diferencial? Sabe? Mude o que pode, que você quer ser mudado e pode ser mudado e conviva com aquilo, potencialize o que você não pode. Sabe? Hum, Então, veja bem, não há beleza sem saúde e sem autoestima. certo. Sabe? Então é muito importante isso. É muito importante. Você pode ser bonita,
pesando mais, pesando menos, quer dizer, e não são todas as pessoas que você admira, ou que você acha que são lindas, que se veem lindas, não são. Agora, pode dizer o que é autoestima para quem não sabe? Veja, A a gente gente, sabe, eu mas... diria para você que a autoestima é o conceito mais abrangente da psicologia, não no sentido, comprei um carro, minha autoestima melhorou, nossa, tomei um banho de loja, minha autoestima... Você pode ter ficado mais contente, porque comprou o carro, comprou... Mas Pois veja, é. é o que eu digo para mim mesmo, é o que eu penso a meu respeito, é como eu me trato, como eu me comporto comigo mesmo. Aquele amor incondicional. Não é porque eu sou um bom atleta que eu vou me gostar, não. Eu me gosto porque eu me amo, porque eu existo, sabe? Quer dizer, o autoconhecimento, na autoestima prevalecem os fatos, não as minhas opiniões. Se eu achar que a Terra era apoiada num disco embaixo de elefantes e apareceu um maluco aí que provou que a Terra é redonda, eu vou mudar de ideia. Outra coisa, quando você fala em autoestima, você está falando numa autoconfiança. É um sentimento que a gente chama assim de eficácia, de resolver os problemas, a sensação de capacidade de resolver os problemas da vida na medida em que eles ocorram. E tem um conceito que eu gosto muito, não é meu, é de um autor. Ele diz assim: ele faz um paralelo entre a autoestima e o sistema imunológico. Se o meu sistema imunológico estiver em ordem, eu vou demorar mais. Não, é claro que eu posso pegar resfriado, uma gripe, mas eu demoro mais para pegar e me recupero mais depressa. Quando eu tenho uma autoestima legal, ele compara como sendo o sistema imunológico da mente. Claro que eu posso ficar ansioso, eu posso ficar deprimido, mas eu tenho muito mais dificuldade para ficar e muito mais possibilidade de sair. Se recuperar, né? É. E a gente sempre fala assim: primeiro mandamento da autoestima: não se lamente, faça. Não adianta eu me lamentar porque eu não sei falar alemão, porque a minha avó não era alemã, e porque minha tia, ninguém me pôs no colégio alemão. Se isso fizer falta para mim, eu tenho que ir atrás, eu vou demorar mais que os outros, mas eu não posso me desgostar por isso. Eu não posso me lamentar, eu vou fazer. Entende? Pensa bem. Então a criança, ela pode ser ruim em matemática, mas ela não é uma porcaria. Ela pode ir atrás. Deus, querer criança porcaria não dá, né? Não, não, porque às vezes fala, você é ignorante, você não sei o quê, blá, blá, blá. Ela não sabe, por exemplo, matemática. Ela vai estudar matemática. Dizer isso é. Não pegar, Mas eu sabe? entendi. O valor, o amor próprio, não é convencimento. É uma sensação de eficácia mesmo. Eu acho que é por aí, para a gente tirar um pouquinho da autoestima, aquele conceito, nossa, olha a minha roupa, hein? Minha autoestima foi lá para cima, eu comprei uma roupa, não sei de... O meu carro, eu comprei o carro do momento. Minha autoestima... Você pode ter ficado contente com isso, mas isso não é autoestima. E a Tá baixa certo. autoestima, ela é componente de todos os transtornos psicológicos. Mas você não precisa ter um transtorno psicopatológico para ter uma baixa autoestima. Às vezes eu me autossaboto, eu tenho uma felicidade ansiosa, que a gente chama de repente, puxa vida, estou quase conseguindo e entra o medo do sucesso. Então veja as nuances que tem no tratamento da autoestima, sabe? Sim, o medo do sucesso é o que mais boicota a própria pessoa, né? Sem dúvida. Pensa bem, eu estava quase chegando lá e aconteceu, eu criei alguma situação que, como diz um paciente meu, né? Eu estava quase conseguindo a menina. Aí eu chamei a Paula de Maria, estragou tudo. Eu falei, Maria, eu te amo. Ela falou, eu não sou a Maria, eu sou a Paula e me deu fora. Tá certo. Bom, doutor, foi uma grande alegria de novo, A uma minha honra. também. Então, o senhor deu uma aula, na verdade, né? Foi com jeitinho, acho que foi bastante simplificado, bastante inteligível, né? Que eu acho que é mais importante. Eu consigo assim entender, né? E o senhor interpretou a dor das mães, né? Que deve ser muito triste nessa situação, porque se sentem impossibilitadas, né? Também os pais
quando cuidam bem das suas filhas, dos seus filhos, né? Deve ser uma situação de muita impotência que fica, não é? Uma impotência Veja bem, não é social. só a educação que ela recebe, existe todo um contexto externo. O mundo lá fora, né? Tirando da situação. E fica aqui, eu acho que o senhor concordou comigo, né? Vamos impedir as instituições internacionais que Nossa, defendem jovens, né? Adolescentes aí que estão sendo assediados, né? E que infelizmente estão sendo conduzidos muito até o risco da própria vida, né? Ajudar esses pais, essas mães que têm preocupação, e as autoridades do país comecem a mostrar também, estatisticamente, para a gente ver que estão trabalhando, né? sem dúvida. Tem tanta associação, não sei o que, departamento, secretaria, não sei o Tem que, mais mas a departamentos. gente, mas a gente não vê um dado, quantos foram atendidos, por favor, expliquem isso para a gente, né? E tá aí mais uma coisa para quem gosta de trabalhar com a juventude, não é? Esse é um desafio e uma oportunidade. Sem Eu dúvida. agradeço muito, então, para o senhor e vamos encerrar. Você quer dizer Eu mais alguma queria coisa? mais uma vez agradecer a você. Eu acho que é um caminho que a gente tem no sentido de exercer a prevenção desse problema gravíssimo, e você presta um serviço à comunidade abrindo esse canal, sabe? Obrigada. Porque, veja, há uma interface beleza-doença que é perigosa. Você Compreendi, abrindo sim. esse canal, a gente tem a oportunidade de divulgar um pouquinho os riscos de uma busca indiscriminada. Então, eu queria encerrar dizendo a você meu muito obrigado e me colocando à disposição para eventos futuros. Muito grata, nós é que estamos honrados, né, pessoal? Aprendemos bastante, então um grande beijo a todas e a todos, né? Embelezar também é cuidar da saúde, não só da nossa, mas das pessoas próximas, aprendemos hoje, não é? Então, um grande abraço, tudo que seja o bom e positivo na vida de todos, né? E que sejamos preservados dessas doenças graves que estão por aí, não é? A nossa autoestima, os nossos cuidados pessoais, a resistência pessoal nossa, que vai nos fazer ser vencedores para tudo, inclusive contra os vírus, não é? Sem dúvida. Obrigada, viu, doutor? Muito obrigado mais uma vez. Fico à sua disposição. Gente, um grande abraço, então, até a próxima edição da nossa TV Embelezar.